Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo do nosso canal Na Rota com Cristo, um canal que vem sendo muito bem recebido por muitos irmãos, vem sendo combatido por alguns outros que ainda não entenderam a proposta desse canal, que a proposta desse canal, vou sempre deixar claro, é anunciar o Evangelho de Cristo, esclarecer algumas dúvidas, não denegrir e nem criar tumulto de nenhuma denominação, certo? Apenas apontar críticas construtivas e apontando o caminho nas escrituras. E aqui estou eu mais uma vez para mais um vídeo. E eu vou dividir esse vídeo em dois pontos, como eu sempre faço. Primeiro eu faço uma crítica meio satirizada, né? Uma crítica sobre a denominação, uma crítica real, né? Mas de uma forma mais leve para as pessoas entenderem. E depois eu trago o estudo bíblico na segunda parte. Então é interessante que você fique até o final do vídeo para você entender todo o contexto do vídeo, para você não achar que é apenas um canal vago, tá bom? Então já dá o like no vídeo, já se inscreve no meu canal, que eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você vai gostar do conteúdo. E hoje o tema é curso gratuito para se formar do Ministério da Denominação, né? Tanto o cargo maior, né? O ancião, não sei se tem essa palavra, ancião, vamos colocar ancião, cooperador e cooperadores em geral. E eu vou ensinar gratuitamente o passo a passo. Olha só que legal, uma pessoa que viveu lá e você que quer ser, talvez eu vou te ajudar. Olha só, lógico, isso aqui tem um certo tom de ironia, tá? Mas eu vou mostrar o passo a passo. Por que as coisas não acontecem na denominação? Porque fala, pregue seu evangelho, não pregue seu evangelho. O que é que acontece? Então vamos lá. Primeira coisa, se você for nascido na graça, plim plim, ponto positivo, você já tem uma possibilidade. Na graça, né, deixar claro, na graça que eles acreditam que a denominação, alguns irmãos já entenderam, tá? Vamos deixar bem claro que não existe uma generalização, tem irmãos que estão tentando mais, sei lá, uma porcentagem de 10%, então não dá pra gente falar em números, né? Mas assim, são poucos, infelizmente são poucos. Então eles ainda falam que a graça é a denominação. Então se você nasceu na graça denominação, não a graça de Jesus Cristo, você já tem um ponto positivo. Se você foi auxiliar de jovens ou mais um ponto, plim plim, vai marcando aí. Plim plim, mais um ponto positivo. Se você nasceu na graça, se você é auxiliar e se você for músico, plim plim plim, 3 pontos aí. Para você já está caminhando, hein? Olha só que bênção, você está caminhando para o seu plano de carreira, né? Porque infelizmente na denominação tem a ideia, não plano de carreira financeiro, mas o plano de carreira de status ali, né? Que a pessoa tem uma hierarquia, a pessoa ele acha que ele vai crescendo, né? Ele entende que são todos servos, inclusive o que prega, ele é o servo, ele está servindo a palavra, mas não, que é o status, né? Então você está com um ponto positivo. Já nasceu na graça, já foi auxiliar e já é músico, olha só. 3 pontos positivos. Agora vem o decisivo. Se você tiver tudo isso e você tiver algum familiar no ministério, plim, 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 plim. Se for pai, então, já zerou a máquina. Você já é. É só você casar que vai dar tudo certo. Então esse é o primeiro ponto, dos requisitos para você ter uma possibilidade de você se tornar um pregador na denominação. Preenchido todos os requisitos, você se casou, você foi para ou cooperador de jovens ou depois direto para cooperador de adultos, se você é músico. E aí vem, meu Deus, me tornei cooperador de adulto. E agora, o que pregar? Tá fácil, facílimo. Primeiro você vai copiar tudo que você ouviu. Depois vem aquele equívoco, né? Que eu vou explicar no livro lá na frente no estudo bíblico, que tem a letra mata e o espírito vivifica. Ah, se a letra mata, tá fácil. Eu sempre ouvi isso, tá, na minha vida. Que eu nasci de uma família de CCBianos, né? E os meus familiares sempre falavam, esquece estudo bíblico, serve para nada. Deus ensina na hora, nós aprende na hora. Lá Deus vai revelando e vai descendo ali. E não se preocupa com o estudo. Estudo é bobeira, atrapalha, tá bom? Vai confundir, se você estudar muito você fica louco, até falamos isso, tá? Tô falando o que eu vivenciei, tá certo? Se você pensa contrário, se você vive em outra região que faz contrário, então esquece, desconsidera. Mas grande parte vai concordar comigo, tá certo? Entendeu aí? Então aí chegou a hora de você pregar. Aí ficou fácil, porque você vai pregar o quê? Você vai pregar, se você quer acalmar a igreja,
João 14. Não se turbe vosso coração, mas credes em Deus Pai. Tem até um hino. Não se turbe vosso coração, mas credes em Deus Pai. Confirmou, você prega isso e no final toca esse hino, pá, pão quentinho desceu. Sempre pregam essas palavras, tá? Geralmente se repetem. Depois, se você quer pregar algo em relação a acalmar a igreja, Eclesiastes 3. Esse todo membro da... Membro não, né? Frequentador, porque não é membro, porque membro é na igreja que a pessoa decide. Lá não se decide nada, então você é um frequentador, tá? Isso só é uma parte jurídica, né, da denominação que as pessoas precisam entender. Você não é membro, você é frequentador, membro decide. Mas voltamos ao tema. Eclesiastes 3. Olha só que palavra linda. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Então você prega isso que vai dar certo. Você vai falar que existe um tempo para todas as coisas, tal. Aí depois você vai pelo que você conhece. Aí você começa, se você está numa igreja que o pessoal gosta de um turbinado, que é chamado assim, né, de um que grite, então você vai para cima, você começa a gritar, bate umas palmas, pula, tá bom? Então isso aí você vai seguindo isso aí. Depois, se você quer pregar bênção, muito pregado. Segundo Reis 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Olha só, não vai faltar nada na sua casa, vai dar certo, entendeu? Aí você troca a personagem da viúva, que isso é um erro da pregação, e coloca ali, né, você no lugar. Coloca o frequentador no lugar. Olha como foi com a viúva, Deus vai encher sua botija, vai dar certo, vai transbordar, não vai faltar nada, sai daqui feliz, vai em paz para sua casa. E no final você fala, meditando no conselho, tá certo? Então essas são as pregações. Tem até também ainda 1 Samuel, o cântico de Ana, né? Ana, que era uma mulher estéril, esperava tanto para ter um filho, muito pregado também na denominação. Então, contra a pregação, vai ficar isso, vai ficar repetindo isso e tal, e você sempre substitui o personagem. Se você for pregar alguma coisa sobre Jonas, né, que Jonas não queria ir para Nínive, você tira o personagem de Jonas e coloca o membro, o frequentador. Eu sempre confundo, o frequentador. Sempre coloca o frequentador no lugar. Você só substitui o personagem. Essa é a pregação que eles acham que isso é evangelho. Isso, o evangelho para eles é isso. Você apenas substitui o personagem bíblico que você coloca ali, entendeu? E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso, não é você substituir, não é essa coisa rasa. E depois tem uma outra coisa, isso aqui já é uma forma mais para descontrair. Você pode reparar, você foi para o ministério e você tem que mudar o seu vocabulário. Primeiro que você vai ter que falar línguas, né? Aí você, de repente, você não fala línguas. E aí, como é que você vai fazer? Fácil, calamanaia, tá? Você falou o calamanaia, que hoje virou, né? Tá lendo lá um conselho deles lá, aí de repente calamanaia. Você falou um calamanaia, fala um xalamanaia também, lia, pronto, já era. 3 palavrinhas, já é selado, com o dom de evidências de novas línguas, né? Que o selo da promessa é crer em Cristo, tá? Não vamos confundir. Evidências do dom de novas línguas é outra coisa, tá bom? Mas para ser do ministério você vai ter que falar o dom de evidências de novas línguas. E você não fala, mas aí você deixa, né? Quando você estiver lá, manda um calamanaia, xalamanaia. Pronto, já era. O irmão tal, ele fala em língua sim, pode colocar ele. Já tem todos os requisitos, ainda falou calamanaia, tá certinho. A banalização do dom de evidências de línguas, né? Que isso é um tema para um outro vídeo que o apóstolo Paulo recomenda, que se não tiver intérprete na igreja, é melhor que fique calado, tá? Não é para ficar gritando na igreja o dom de evidências de línguas, e depois eu vou mostrar isso nas escrituras. Passado tudo isso, você vai ter que mudar seu vocabulário. Você já falou o dom de evidências de línguas? Agora você vai ter que falar aquele linguajar, né? Você pode reparar, você não vai mais poder falar bendito. Agora você tem que falar bendito, e você tem que colocar esse sotaque. Bendito rei que vive para sempre. E essa tonalidade meia chorona, sabe? Bendito é o rei. Entendeu? Tinha um irmão que ele sentava do meu lado, né, quando eu tocava, e ele foi pro ministério. Era impressionante. O irmão ele sentava do meu lado e ele falava normal. Bendito é o rei, bendito e eterno. Irmãos, ele foi pro ministério. Quando ele foi atender o culto, ele já falou: bendito e eterno, piedade, piedoso. Ele já falava igual ali, o pessoal, né, da cúpula. Bendito é o rei. Você não pode mais falar bendito, é bendito. Aquele que vive e reina
para todo sempre. E esse tom, sabe, choroso, né? Aí você pega assim, porque, amados irmãos, naquele dia. Dia não é mais dia não, é dia, entendeu? Então, essa é como que é lá na denominação. Você vê que coisa rasa, entendeu? É por isso que não se tem um evangelho. A Bíblia não nos ensina isso, entendeu? A Bíblia nos ensina diferente. E nós vamos agora para o nosso estudo bíblico. Agora vem a parte séria. Eu trouxe você até aqui, né, com uma forma meio de entretenimento, para chegar na coisa séria, que é o estudo das Escrituras. E eu vou te explicar por que que nós falamos que na denominação falta a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é substituir um personagem e colocar a pessoa no lugar. Não é essa coisa rasa, tá bom? E quanto a denominação colocar pessoas sem nenhuma preparação, para você ir no médico, você quer saber se é o melhor médico. Você para ir no mecânico, você quer ir no melhor mecânico. O restaurante, tudo você procura pessoas com excelência. Mas na hora de você entender a coisa mais importante da sua vida, que é a pregação do Evangelho, o que vai transformar a sua vida aqui na terra, e que faz você, através do sacrifício de cruz, não por obras suas, viver a vida eterna, você entrega a coisa mais importante da sua vida para uma pessoa que não tem o conhecimento. E você vive uma vida difícil aqui na terra, porque a vida sem o Evangelho aqui na terra é uma vida vazia, tá certo? Então, esse tipo de situação não é Evangelho. Então é por isso o tema do vídeo, tá bom? Você chegou até aqui, viu a parte do entretenimento, não é uma agressividade, tá? É uma forma com que é feito, é um fato. Todos que nasceram lá, que viveram lá, é assim, tá bom? Não fiquem bravos. E agora a gente vem para a parte das Escrituras. Vamos lá para a parte das Escrituras, que nos ensina se nós devemos ou não estudar a Bíblia. E aí? Nós vamos estudar a Bíblia, não vamos estudar a Bíblia? O que que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que que a Bíblia fala sobre isso, né? E por que que nasceu toda essa confusão no meio aí? Eu tô aqui com a cabeça baixa, que eu tô com a minha Bíblia em mãos, tá bom? Vou falar aquilo que eu sempre falo para você. Espero que a Bíblia esteja próximo de você. Bíblia próximo, Evangelho próximo, vida transformada em Cristo, e você está no caminho certo. Então vamos lá. Pegou suas escrituras, já dá o like no vídeo. Você gostou até aqui, já se inscreve no canal. Você viu que não morde não? Meu vídeo ele é leve, é suave, tá bom? É um vídeo de bênção. Aqui é um vídeo de bênção, não um vídeo de briga não, um vídeo de bênção. Então por que que nasceu essa confusão? Porque no livro, na carta do apóstolo Paulo, direcionada à cidade de Corinto, na problemática igreja de Coríntios, lá em 2 Coríntios, nos diz assim, 2 Coríntios, na segunda epístola do apóstolo Paulo, abre sua Bíblia, segunda epístola do apóstolo Paulo em Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, nos diz assim: o que nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, lógico, sem compreensão, né? Lógico. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, irmãos. Numa igreja, para a pessoa se tornar um pastor, uma igreja cristã, séria, bíblica, é no mínimo 5 anos de seminário, tá? 5 anos de seminário. Depois você vai fazer vários trabalhos, né? Cuidando de igrejas menores, serviços de evangelismo em presídios. Não é assim, não. Da noite pro dia você está na frente de uma igreja. 5 anos, doutorado, diversas coisas, tá? Para a pessoa ministrar numa igreja não é brincadeira. A palavra de Deus é coisa séria, tá bom? Você ministrar numa igreja, você ser pastor de uma igreja não é fácil. Requer muito estudo, tá bom? Então voltamos ao texto aqui de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, né? Que diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Pronto, a letra mata, acabou, esquece a Bíblia. Mas o que que esse texto, o apóstolo Paulo queria nos dizer? A letra mata, irmãos, é o tempo da lei. Que a lei, ela condenava as pessoas à morte pelo pecado, entendeu? Então, isso não quer dizer que a Bíblia mata, irmãos. Isso é um erro teológico gravíssimo. Não, vamos, quem vocês falam, no amor de Deus, vamos buscar o conhecimento. Ah, mas por que eu vou estudar a Bíblia? Eu quero pão quentinho, quentinho. Não é o pão quentinho não, eu quero pão quentinho. Ó, tem pão quentinho hoje aqui, hein? Eu quero pão quentinho.
Mas não preciso estudar não, porque como eu quero ser do ministério, eu não quero estudar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ler nada, eu já sou pronto já. Eu já falo Kalamanaia, todos aqueles requisitos que eu falei. E onde está escrito? Mostra aí pra mim onde está escrito que eu tenho que estudar a Bíblia. E eu te mostro. Vamos lá. 2 Timóteo, tá? Vamos lá. Você que não conhece muitas escrituras, tá lá pro finalzinho. 2 Timóteo. Aqui na minha tradução tá na página 1210. Aí você vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, e você vai no verso 15, que nos diz assim: já encontraram? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem as escrituras, que maneja bem a palavra da verdade. Ah, mas tem só esse versículo aqui na Bíblia, né? Porque se tiver só esse versículo, eu não vou querer saber não. E para sua surpresa, tchan, tem outro versículo. Mas como assim? Falavam que eu não precisava estudar a Bíblia, que a letra matava, e a Bíblia fala para estudar. Que coisa é isso? Tem. Eu vou te mostrar, caro irmão, que ainda não encontrou o Evangelho, que tá meio bravo aí, mas tá vendo meus vídeos, e vai, com a ajuda de Deus, o Espírito Santo, movimentar seu coraçãozinho duro, você vai chegar no Evangelho de Cristo. Amém? Então vamos lá. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39. E agora vem a surpresa. Meu Deus, tudo que eu aprendi a minha vida inteira foi errado. Meu Deus, falavam para eu não estudar. E o que diz a Bíblia? Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Tá difícil de sair hoje, hein? Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, irmãos. Examinai as Escrituras. Entendeu? Que existe sim. A Bíblia nos orienta a estudar. A Bíblia não nos orienta a nós sermos leigos, não, irmãos. A Bíblia nos ensina a procurar um conhecimento dentro das Escrituras. Então, nós temos que ter a plena convicção que, para nós sermos aprovados, irrepreensíveis e falar da coisa mais importante da vida do ser humano, que é o Evangelho de Cristo, nós temos que estar preparados. Não basta ter os requisitos de uma denominação. Não basta. Irmãos, eu vou dar uma explicação bem rápida para vocês aí que ainda não estão acostumados ao Evangelho. O Evangelho, ele aponta sempre para a cruz, tá certo? Esse é o Evangelho. E o Evangelho, ele não é da forma que Velho Testamento, Novo Testamento, tudo separado. Não, irmãos. É tudo interligado. A Bíblia é progressiva. De Gênesis a Apocalipse. Ela é progressiva. Entendeu? Porque, eu vou dar uma citação rápida aqui. Porque coisas que você na denominação você nunca ouviu. 2 reis improváveis na Bíblia que se ligam entre o Velho e o Novo Testamento. Quem será? Eu te mostro. Os dois eram pastores de ovelhas. Os dois eram reis improváveis. Os dois não eram o ideal para a população ali para ser o rei. E quem que eram esses dois que se juntam entre o Velho e o Novo Testamento? Como você nunca ouviu. Davi cuidava de ovelhas, era pastor, era o mais jovem, era franzino, era o improvável. Davi, o rei Davi, que depois se tornou o rei de Israel, o rei Davi, o rei improvável. E no Novo Testamento, e aqui gera o prenúncio do que viria lá na frente. Jesus, o rei improvável. Jesus, aquele que nasceu numa manjedoura, o mais improvável ali dos homens, que quando começou a assumir o seu ministério, ainda criança, ele assumiu o seu ministério aos 30 anos, mas ali desde criança, na idade de 12 anos, ele já falava com pessoas capacitadas. Entendeu? Então assim, o improvável, o menor, no velho e no novo se juntam. Outro exemplo, eu vou explicar para vocês outro exemplo. Quando Abraão, Deus pediu o sacrifício do seu filho Isaac, ele foi até o monte, e na hora que ele ia com o cutelo, né,
cumprir o que Deus tinha determinado. Deus falou, não, eu vi que você é fiel. Pega um cordeiro. Olha que semelhança, que coisa linda. O Velho Testamento, apontando de novo lá para o Novo, apontando para Jesus. Pega um cordeiro. E deu o cordeiro a sacrifício, o sangue do cordeiro animal no Velho Testamento. Abraão pegou o cordeiro animal, colocou a holocausto, né? E deu esse animal a sacrifício, o cordeiro. E lá no Novo Testamento aponta o cordeiro, que é Cristo, que derramou seu sangue na cruz, para nos dar direito a falar com o Pai e nos reconciliar. E até é forte, nos reconciliar de novo com Deus. Então, irmãos, a Bíblia não é você substituir um personagem do Velho Testamento ou do Novo Testamento e colocar simplesmente isso. Não é isso. A Bíblia, ela é progressiva. Situações do Velho Testamento que se juntam com o Novo Testamento, entendeu? Não é da forma que foi nos ensinado até hoje. Então procure uma igreja bíblica, tá bom? Ter irmãos muito capacitados lá. Isso aqui eu só estou dando um pequeno trailer, que eu não sou pastor, tá? Eu não estudei 5 anos de seminarista, longe disso. Eu estou aprendendo com pastores amados, irmãos pacientes, presbíteros da minha denominação, com muita paciência, pegando ali uma pessoa leigo, porque veio de uma denominação leigo, eu estou me esforçando muito, tá? Eu leio as escrituras, eu procuro conhecimento, eu escuto bons pregadores, mas eu estou longe de poder falar que eu tenho conhecimento teológico, tá bom? Eu estou aprendendo muito. Então, esse pouco que eu estou falando com vocês, irmãos, procure uma igreja bíblica séria, os irmãos vão ver a transformação que é do evangelho bem pregado, transforma a nossa vida, transforma. Não é a motivação, não é aquela coisa, olha, o papel que estava embaixo eu coloco em cima, a porta... Porque você já reparou que esse tipo de pregação que é feito lá só tem a ganhar? Nunca o pregador é cobrado. Ele fala lá, olha, eu tô vendo amanhã, porque eu já vi pregação assim, tá? Inclusive uma pessoa me contou esses dias que eu não vou mais, mas teve uma pregação dessa. Olha, amanhã, em determinada hora, acho que eu até já falei num vídeo, alguém vai assinar um contrato. Alguém vai assinar um contrato e Deus fala não. Aí tem uma igreja de 600 pessoas. De repente, se alguém for assinar o contrato, aí Deus purim. Deus purim, não é Deus purinho não. Deus purim. Mas também se não for assinado o contrato, ninguém vai cobrar esse pregador, ninguém vai saber. Ele só tem a ganhar, entendeu? Irmãos, entenda uma coisa. Dentro de uma denominação com 800 pessoas, né, quando tá lotado ali 600, tem pessoas que têm vários problemas, então a pregação tá fácil. Olha, você tá procurando emprego, Deus fala, você vai arrumar um emprego. Olha, você tá com problema na família, Deus vai resolver o seu problema, né? Porque Deus, ele trabalha para você na visão deles, né? É complicado isso aí. Isso dá até assunto para outro tema, que já tá ficando extenso aqui. Então, irmãos, é muito fácil você pegar essa coisa assim. O evangelho não é isso, o evangelho é confronto. O evangelho é fazer que entender que nós somos pecadores, tá bom? Nós não somos seres supremos, não, servidos ali. Já mandou o seu filho para ser sacrificado, para ser o cordeiro, sangrar na cruz, o seu sangue precioso. E agora ainda tem que ficar atendendo os seus pedidos. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o tal voto, tá? Ah, levanta para pagar o seu voto aí, né? Levanta para pagar o seu voto, porque determina, né? Determina, olha, se der tudo certo, eu vou colocar uma quantia, tá? Na coleta. Se der tudo certo, eu levanto lá e faço publicidade da denominação, como se Deus fosse obrigado a trabalhar para nós. Isso eu posso dizer que me dá até um pouco de... Eu fico até um pouco irado, mas não vou ficar irado não, senão eu vou pecar, tá bom? Mas acontece isso, tá? A barganha do voto. Isso é o tema para um outro vídeo que eu vou fazer também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido que é bíblico examinar as escrituras, tá bom? A confusão da lei mata, espírito vivifica. Espero que tenha ficado claro, que ficou no tempo da lei, tá certo? É muito importante saber examinar bem a palavra, tá bom? E para pregar então, para pregar para uma igreja, irmão, não é brincadeira não. Um pastor é uma responsabilidade imensa, precisa de muito conhecimento da terra e ajuda do Espírito Santo, né?
para fazer esclarecer bem, mas primeiro a gente tem que ter o conhecimento da terra, porque a gente está seguindo o que está nas escrituras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não fiquem bravos, meus irmãozinhos, eu amo vocês, meu irmão da denominação. Eu estou tentando ajudar vocês a viver uma vida melhor em Cristo, tá bom? Fiquem bem, se inscrevem no canal e aguardem o próximo vídeo, que logo logo tem um novo vídeo aí para vocês. Se quiserem sugerir temas para vídeos que vocês vivenciaram lá na denominação, escrevam aí. Quem sabe eu não faço um vídeo, tá bom? Fiquem bem e até uma próxima. Graça e paz, ficam todos felizes no amor de Cristo e vivendo o melhor que o Evangelho tem a oferecer. Então até, irmãos.